O tema da aula de hoje é quantos tiros eu devo fazer para correr bem os 10 quilômetros. 10. 5 mais 5, 10. Essa é uma dúvida frequente e eu diria que depende. Eu vou explicar aqui por quê. Depende do quê? Depende da fase do treinamento que eu me encontro, depende do nível de corredor que eu sou e depende da semana em que eu estou do treinamento. Primeiro ponto aqui. Depende da fase do treino que eu estou, por quê? Porque tem época do ano, num período específico, por exemplo, que eu posso fazer 6 quilômetros de tiro. Tem época do ano, quando eu estou muito longe da minha prova-alvo, que eu posso fazer 8 quilômetros de tiro. Tem época, de repente uma semana de polimento, que eu posso nem fazer tiro em determinada semana. Então depende muito da fase do treinamento que eu me encontro. Eu diria que entre 6 a 8 quilômetros de tiro tá ótimo. Aí você pode assustar. Pô, 8 quilômetros de tiro? Se você programar certinho, dá para fazer. Certo? Dá para fazer tranquilamente se você programa corretamente a distância, tempo e intervalo. Certo? Anota isso daí. Segundo ponto, depende do corredor que eu sou. Se eu sou um corredor, de certa forma, mais iniciante, não iniciante, porque quem acabou de começar não consegue correr 10 quilômetros. Porém, se eu vou para a minha primeira, a minha segunda prova, eu ainda estou adaptando o meu corpo, provavelmente, a um treinamento para provas de 10 km. Vai que você tenha ficado 5 anos treinando só para os 5 km. Agora você vai treinar para o 10 km. Muda muita coisa. Por isso que depende. Você pode correr bem um 10 km agora, com 6 km de tiro. Pode ser que você não suporte psicologicamente 8 km, que seria algo mais avançado. Então depende do corredor que eu sou, da cabeça que eu tenho também. Porque muita gente tem na planilha, às vezes, 8 km de tiro e não faz. O cara vai lá e faz só 6 km de tiro, ou só 5 km de tiro. Então não dá certo, depende do corredor que você é. Como último ponto, né? Depende ali da fase do treinamento que eu estou, do corredor que eu sou e da semana em si que eu me encontro. Quando eu estou muito longe da minha prova-alvo, vamos supor que a minha prova é daqui 2 meses, eu posso treinar mais pesado. Quando eu estou mais próximo, de repente a minha prova-alvo é daqui 2 semanas, eu vou começar a tirar o pé. Isso não significa que você vai fazer um polimento de 2 semanas, que seria soltar o treinamento por 2 semanas para correr bem uma prova-alvo de 10 km. Prova de 10 km você não precisa de um polimento muito longo. Soltando o treinamento só na semana da prova tá ótimo. Certo? Por isso que depende. Será que cabe 8 km de tiro na semana da minha prova-alvo? Com certeza não. Será que cabe 8 km de tiro faltando 4 semanas para minha prova-alvo? Com certeza sim. Será que eu aguento, que eu suporto 8 km de tiro quando eu estou voltando de um período de férias? Vamos supor, fiquei parado 3 semanas. Voltei a treinar faz uma, estou na minha segunda semana de retorno. Já quero fazer 8 km de tiro. Será que casa? Com certeza não. Você vai ter que fazer menos. 6 km só tá ótimo. Ou de repente colocar um forte leque nessa fase de retorno. Então assim, ó. Eu sempre costumo falar para vocês que o treinamento é um quebra-cabeças. Ele é um quebra-cabeças que, quando bem montado, ele funciona, ele forma uma figura. Que figura que ele forma? Ele forma uma figura de um resultado. O resultado é a junção do quebra-cabeças do treinamento. Repetindo, o resultado é a junção do quebra-cabeças, né, das várias partes do treinamento. Tudo formado certinho, mostra, né, uma figura que é um resultado. 10 km sub 50,
10 km sub 40, 10 km sub 1 hora, não importa. Independente do pace, é o seu resultado. Então você tem que entender isso, né? Que tem todo esse contexto relacionado ao número de tiros que você deve fazer. Certo? Pessoal, se você não tem um treinador, se você não tem um treinamento para seguir e você quer ter planilhas montadas por mim, eu tenho uma oportunidade, que são 3 planilhas para você que busca evoluir nos 10 km. Essas planilhas elas são montadas para você baixar o tempo nos 10 km. Certo? Então lá tem o número de tiros de acordo com a fase do treinamento. São 3. Uma de período de base, uma de período específico e a outra também de período específico, né? Que são períodos do treinamento. Nessas planilhas tem tudo montado. Número de tiros, tempo de pausa, distância do treino longo, distância do treino, né, médio, que não é longo, distância do ritmado. Eu falo sobre o ritmo desse treino. Você vai fazer um teste para poder seguir esse treino ritmado e para encontrar o ritmo do treino de tiros, que começa na segunda planilha. A primeira é um período de base muito bem montado. A segunda e a terceira já é um período específico. Já começa a pancada. Não que a primeira seja fácil. Então, assim, se você está perdido e quer ter essas 3 planilhas, que são sequenciais, ou seja, você vai seguir a planilha 1, 2 e 3. São 3 meses de treinamento. Cada planilha tem uma explicação, uma aula de explicação. Planilha 1, vídeo dela. Planilha 2, vídeo explicando ela. Planilha 3, mesma coisa. Você não vai ficar perdido. Adquiriu, comprou a planilha agora, imediatamente você recebe um e-mail, tá? Com um link. Nesse link você clica e já acessa a planilha. Então comprou hoje, recebe hoje. Se você tem interesse, o valor pelas 3 planilhas é R$ 97,00. Sendo um pagamento só. Pode ser no Pix, pode ser no cartão de crédito, pode ser no cartão de débito. Pode ser no boleto também. R$ 97,00 por 3 planilhas. Quem tem interesse, na descrição do vídeo tem um link. Você clica nesse link e faz a sua compra. Certo? Está dado o recado aí. São 3 meses de treinamento. Personalizado, não é uma assessoria, porém você vai seguir um treinamento montado por mim, pelo Dario Guimarães, que tem mais de 14 anos de experiência na área, e eu garanto que você, independente do seu pace, vai baixar o tempo nos 10 km. E tudo que eu falei nessa aula vai estar montado para você. Certinho? Muito obrigado pelo seu acesso, né? Pela sua confiança até essa parte do vídeo. Quem puder, deixa um joinha, que isso é muito importante. Se inscreve no canal, clicando no botãozinho vermelho. E vejo você no próximo vídeo. Pode ser que ele seja amanhã já, tá bom? Tamo junto, um abraço, falou, valeu e fui!